Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 2 de janeiro. E ontem foi dia da posse do presidente da República, do vice e dos governadores. Mas os 513 deputados federais e 81 senadores eleitos vão assumir os mandatos apenas no dia 1º de fevereiro. Essa é a data do início da nova legislatura do Congresso Nacional, que termina sempre no dia 31 de janeiro. E falando em Congresso Nacional, logo após ser empossado, o primeiro ato do novo presidente foi revogar algumas medidas do governo anterior, como as regras para o porte de armas. Lula também prorrogou a isenção dos impostos para os combustíveis. O presidente da República assinou uma série de atos no primeiro dia de seu mandato. Entre as medidas estão a prorrogação da isenção fiscal de impostos federais sobre os combustíveis, a continuidade do pagamento de R$ 600 do Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família, e a revogação de normas que ampliaram o acesso às armas de fogo. A desoneração de impostos federais sobre os combustíveis será prorrogada por 60 dias. A medida havia sido estabelecida pela gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2019 e teve validade até o fim de 2022. O ato assinado neste domingo prevê que as alíquotas de CID Combustíveis, PIS, PASEP e COFINS não vão incidir sobre os combustíveis como gasolina e etanol pelos próximos 2 meses. Lula assinou também uma medida provisória que permite o pagamento de R$ 600 a mais de 21 milhões de famílias que fazem parte do Auxílio Brasil. A norma não garante o pagamento de R$ 150 por criança de até 6 anos. O chefe do Executivo também assinou um decreto que reestrutura a política de controle de armas no país. O objetivo do ato, segundo o governo, é ampliar a segurança da população brasileira, com a redução do acesso às armas e munições. Também haverá a suspensão do registro de novas armas de uso restrito e as autorizações de novos clubes de tiro, até que haja uma nova regulamentação. E a Petrobras anunciou nesta segunda-feira uma redução de 11,6% no preço do querosene de aviação para as distribuidoras. Segundo a Petrobras, a redução média de 11,6% já começou a valer a partir de 1º de janeiro. Os ajustes de preços acontecem todos os meses e são definidos por meio de fórmulas contratuais negociadas com as distribuidoras. O combustível acumulou alta em 2022. Um levantamento feito pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a ABAR, em novembro, mostrou que o querosene acumulava alta de 50,8% no ano. Depois disso, a empresa reduziu o preço em 5,8% em dezembro. Segundo o comunicado divulgado nesta segunda-feira, desde julho, houve redução de 22,5% no preço do combustível. O querosene de aviação é usado para abastecer aviões e helicópteros com turbina a jato. Ele responde por cerca de 40% dos custos totais das companhias aéreas e seu preço impacta diretamente nas tarifas das passagens aéreas. As passagens aéreas, aliás, estão entre os 50 itens que mais subiram de preço em 2022. Dados divulgados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15 de dezembro, mostram que as passagens acumularam alta de mais de 24% no ano. A gasolina comercializada nos postos do Sudeste encerrou dezembro com um preço médio de R$ 5,11, valor mais baixo do país, após recuo de 0,31%. Já o etanol foi encontrado a R$ 4,25 na região, com aumento de 0,86 em comparação ao mês anterior. Os números são do índice de preços Ticket-Log, que monitora o setor. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cancelou a criação de cargos de adidos tributários e aduaneiros criados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao final do governo para acomodar servidores. A revogação da medida foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, mesmo dia da posse de Fernando Haddad na Fazenda. A determinação do ministro é para que o cargo deixe de existir em um mês e suspende designações feitas a partir de 22 de dezembro.
Algumas mudanças na transferência de dinheiro por Pix começaram a valer nesta segunda-feira. O salário mínimo já está valendo R$ 1.320. O reajuste de 2,7% acima da inflação passou a valer neste domingo. A medida que também passou a valer para pensões, aposentadorias, para o abono do PIS/PASEP e todos os benefícios atrelados ao piso nacional vai custar 6 bilhões e 800 milhões de reais aos cofres públicos. E olha só, mais de 45 mil migrantes tentaram chegar ao Reino Unido com precárias embarcações através do Canal da Mancha só em 2022. O número representa um recorde anual na perigosa viagem realizada em precárias embarcações através do Canal da Mancha. Com base em dados do Ministério Britânico da Defesa, 45.756 migrantes fizeram a travessia por águas frias e agitadas. A soma é quase o dobro dos 28.526 registrados em 2021, quando já havia atingido um número recorde. A maioria dessas travessias ocorre durante o verão, mas também há algumas durante o inverno. Em dezembro, por exemplo, 1.745 pessoas chegaram ao Reino Unido dessa maneira. O mês passado foi marcado pelo naufrágio de um pote inflável no qual viajavam mais de 40 migrantes. 4 deles morreram afogados, provavelmente de nacionalidade afegã e senegalesa, e os demais foram resgatados. A FUNAI, Fundação Nacional do Índio, criada em 1967, mudou de nome e passou a ser chamada de Fundação Nacional dos Povos Indígenas. A mudança atendeu a um pedido da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e estava como uma das sugestões do relatório da equipe de transição. A ideia é que o uso da palavra índio é um equívoco que carrega preconceitos e omite a diversidade dos povos. Aliás, o termo índio não é usado para definir uma pessoa de etnia indígena. A palavra é vista como uma forma genérica e até preconceituosa de chamar os indígenas. A cidade de Jenin, na Cisjordânia, foi palco de mais conflitos hoje, quando o exército israelense matou 2 palestinos envolvidos na morte de um comandante no mês de setembro. A cidade tem sido foco de tensão durante os últimos meses. Mohamed Samer Rocher e Fouad Mohamed Abed morreram por ferimentos provocados por balas. Em mensagem à imprensa, Israel informou que a incursão tinha o objetivo de destruir as casas dos 2 homens, que estavam envolvidos na morte do comandante Bar Falah. De acordo com a agência de notícias palestina Wafa, outras 18 pessoas foram presas em operações noturnas ocorridas em vários pontos da Cisjordânia. No dia 14 de setembro, um grupo de palestinos disparou contra soldados israelenses na passagem de Jalamé, que liga Jenin a Israel, ocasionando a morte de Bar Falah. As Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa, braço armado do movimento Fatah, reivindicaram a responsabilidade pelo ataque. O exército de Israel destrói frequentemente as casas de palestinos que considera responsáveis por ataques contra israelenses. A cidade de Jenin tem sido palco de conflitos frequentes desde março de 2022. Pelo menos 63 militares russos foram mortos em um ataque no leste da Ucrânia. O número foi divulgado por Moscou, sem especificar a data em que as mortes ocorreram. O episódio teria ocorrido em um acampamento, que foi alvo dos sistemas HIMARS fornecidos pelos Estados Unidos. O regime de Kiev atingiu com 6 foguetes do sistema de lançamento múltiplo HIMARS o ponto de implantação temporária de uma das unidades das Forças Armadas Russas na área do assentamento de Makivka, na República Popular de Donetsk. O exército russo, que raramente divulga suas baixas, nunca relatou tantas mortes entre suas tropas em um único ataque. No domingo, meios de comunicação russos e ucranianos noticiaram um ataque em Makivka ocorrido na noite de sábado, durante o Ano Novo. O ataque ocorreu devido ao uso de telefones celulares pelos militares russos, o que permitiu ao exército ucraniano rastreá-los por geolocalização. Eu fico por aqui, você acompanha mais informações no Jornal das 18h30 com a Maria Alice Dias. E também às 10 da noite comigo ao vivo com o Jornal das 22. Obrigada pela sua companhia neste início de semana e de ano. E até mais. Tchau.